Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, que segundo o Espírito de santidade, foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, dentre os quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, ou em algumas traduções, vocacionados à santidade, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Dê um beijo na palavra de Deus. Irmãos, o tema da minha pregação, dessa pregação nessa noite, é chamado e vocação. Para que possamos adentrar naquilo que é desejo e proposta de Deus para mim e para você nesta noite, eu preciso apenas sublinhar o que é, para que possamos entender e a respeito desse entendimento possamos então dar prosseguimento àquilo que o Senhor Ele quer tratar conosco nesta noite. Mas quando nós olhamos a respeito da palavra, quando nós analisamos a respeito da palavra chamado, a palavra chamado, em primeiro ponto, significa alguém que chama. Em primeiro ponto, quando nós tentamos entender a realidade de chamado, nós entendemos que chamado está relacionado a alguém que chama. Então, quando queremos entender essa realidade, de alguém que chama, então, chamado, ele não está relacionado primeiramente em mim e em você, mas está relacionado com o sentido, em primeiro ponto, de entender quem é que chama. Então, é necessário que, quando se entende essa questão de chamado, como chamado é alguém que chama e não está relacionado em primeira pessoa a mim, mas naquele que me chama, então é necessário que haja um desdobramento, para que eu saia de mim mesmo, renuncie às minhas vontades, para entender aquele que me chama, para entender, para ir de encontro a vós quem chama, a vós quem faz o chamado. Então, para bem resumir, então, chamado em primeiro ponto é escutar aquele que chama, mas para escutar aquele que chama é necessário um desdobramento, é necessário um esquecer de mim para dar atenção, não a atenção àquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu projeto, mas diante de tantas coisas que perturba o nosso coração, perturba a nossa alma, aquilo que muitas vezes tem trago agitação, ansiedade e perturbação à nossa alma, é necessário o desligamento, o esvaziamento, nós realizarmos essa graça de desconectarmos, de desdobrarmos de nós mesmos, silenciar o nosso interior para escutar a voz quem chama, a voz quem faz o chamado. Mas se chamado é dar atenção, ou dar ouvido, ou buscar entender, ou procurar, ou buscar se relacionar com aquele que chama, com aquele que faz o chamado, então, o que é vocação? Sendo que o tema é chamado e vocação. Se chamado é isso, então vocação é descobrir como eu vou dar a minha vida, como eu e você
vamos dar a nossa vida a partir do chamado que nos foi dado. Então, esse chamado é entender aquele que me chama, aquele que me faz o chamado. Então, vocação é descobrir como eu e você vamos dar a nossa vida. Como, em qual proporção, em qual realidade, em qual circunstância eu e você vamos dar a nossa vida em detrimento, a partir de um chamado que não parte de mim e não parte de você, um chamado que não parte apenas de um impulso do meu coração, de um desejo do meu coração, não, de um chamado que não depende das minhas capacidades, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estudei, das realidades que eu estou inserido, não, mas depende propriamente daquele que chama. Mas irmãos, então diante dessa realidade de chamado e vocação, e diante da palavra de Deus a qual nós lemos, de Romanos, no capítulo 1, a qual é São Paulo quem é o autor do escrito à comunidade de Roma, acontece, irmãos, que para que possamos entender o chamado e vocação, é necessário nós entender a realidade da vida de São Paulo, porque na vida dele é alguém que fala com propriedade sobre vocação, ou melhor dizendo, chamado e vocação. Quando nós adentramos nas Sagradas Escrituras e vimos quem é esse apóstolo Paulo, ou em antemão, sendo que o seu nome em primeiro era Saulo de Tarso, a palavra de Deus ela nos diz que Saulo de Tarso ele era um judeu, ele era um homem extremamente, da tribo de Benjamim, ele que foi circuncidado ao terceiro dia, ele que, diante do zelo que ele tinha, ele que estudou no colégio de Gamaliel, ele que era um jovem extremamente inteligente, um menino que com 12 anos de idade, ele que não morava em Jerusalém, mas ele morava em Tarso. Então ele com 12 anos de idade, ele deixa sua casa, deixa sua família e adentra na realidade de Jerusalém e estuda no maior colégio que existia na época, que era o colégio do Rabino Gamaliel. E na escola de Gamaliel, no caso o apóstolo, ou no caso Saulo de Tarso, ele então se ingressa ali num estudo acirrado a respeito da Torá, da lei judaica, de tudo aquilo que o judaísmo apresentava. Então ele, desde os seus 12 anos de idade, então ele ingressa nessa realidade e fica lá estudando. Então, ele é um homem muito intelectual, diante de todo o estudo, diante de todo o progresso que ele obteve no estudo com Gamaliel, ele então sai, no caso do colégio com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade ele sai do colégio de Gamaliel a fim de então exercer o seu ofício. E exercendo o seu ofício ele sai como? Alguém inteligentíssimo, alguém que conhece as Sagradas Escrituras, ou melhor dizendo, aquele que conhece a Torá de trás para frente, de frente para trás, alguém que não apenas sabe a língua que era pertencente àquela época, que dependendo da localidade aonde São Paulo ele morava, eram duas línguas que era exercida diante daquele contexto naquela época, que era o aramaico e o hebraico. Então São Paulo ele se ingressa no estudo, ele que agora fala aramaico, grego, latim e hebraico, ele que é um homem extremamente inteligentíssimo, ele que aprendeu as Sagradas Escrituras em duas línguas, ele que é um homem que não dá para se imaginar, um homem extremamente inteligente e culto naquilo que foi proposto para ele no colégio de Gamaliel. Mas irmãos, o problema não é apenas este, mas além desse homem, além de Saulo de Tarso ser um homem inteligentíssimo, ser um homem, quase um homem bilíngue,
mas além disso ele se torna um homem que é perseguidor, um homem que a Sagrada Escritura nos diz que ele respirava ameaças contra a igreja de Deus, contra os apóstolos de Jesus Cristo, contra a religião nascente naquele tempo, que se chamava o Caminho. Então ele se tornou um homem que começou a perseguir a religião cristã, que naquela época se chamava o Caminho, diante da realidade que se estava iniciando. Mas irmãos, diante de toda uma realidade, diante de todo um contexto, a palavra de Deus ela nos diz que ele foi pegar cartas por conta, diante da realidade de perseguição e diante especialmente do contexto da época, a qual Saulo de Tarso ele deu alvará para que acontecesse a primeira morte de um homem do cristianismo que era Estevão. E diante dessa realidade, a maioria, muitos cristãos que viviam em Jerusalém e nos derredores daquela localidade, eles foram para outros lugares a fim de fugir da perseguição. Mas irmãos, a palavra também ela continua dizendo, isso eu estou desde o capítulo 16 de na verdade desde o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, para que você possa compreender. Então, diante dessa realidade, Saulo ele pega cartas para que ele possa ir em outras localidades a fim de ir ao encontro dos cristãos fugidos, a fim de levá-los eles presos. Mas irmãos, ele pega então cartas para ir em direção a Damasco, para prender os cristãos que estavam lá presos. Mas no decorrer do caminho entre Jerusalém e Damasco, a palavra de Deus ela nos diz que Saulo ele vê um grande clarão, ele está montado em cima do cavalo, e a palavra de Deus ela nos diz que ele viu uma grande luz e ele caiu por terra. E ao cair por terra, a palavra de Deus diz que ele caiu por terra, ele viu aquele grande clarão e disse: Senhor, quem tu és? E aí começa então a vida do aquele que era Saulo de Tarso, perseguidor, para o apóstolo Paulo. Ele pergunta: quem tu és? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E diante da conversa com Jesus e ele, Jesus disse para ele ir à rua direita e ir ao encontro da casa do homem que se chama Simão, entrar na casa de Simão, enquanto Deus tratava com o apóstolo Paulo, dizendo para ele aonde ele deveria ir. O Senhor ele ia de encontro a um homem que se chama Ananias, a fim de que Ananias encontrasse Saulo de Tarso na casa de Simão, na rua que se chama direita, a fim de impor as mãos sobre esse homem que se chama Saulo de Tarso, a fim de que ele fosse batizado no Espírito e a vida dele nunca mais fosse a mesma. E assim aconteceu. Mas irmãos, a palavra de Deus ela nos diz que ninguém acreditava no testemunho e na conversão desse homem. Ninguém acreditava, nem os apóstolos acreditavam que esse homem se converteu. Porque quando o Senhor ele apareceu para Ananias e disse para Ananias para ele fazer esse ato de pôr as mãos sobre esse homem, Ananias disse: Senhor, não poderei fazer isso, porque se escuta em Jerusalém que esse homem tem feito um grande mal aos cristãos. Mas o Senhor então diz para Ananias: vá, porque esse homem será um grande instrumento em minhas mãos. Querendo nos dizer que independente da circunstância, independente da situação, independente da realidade a qual cada homem, cada mulher, e diante de toda a circunstância improvável, diante de toda a circunstância, diante de toda a realidade que é impossível, para Deus tudo é possível. Mas esse homem que era improvável,
para que esse homem que era improvável que ele aderisse à fé cristã, esse homem que era improvável que ele aderisse ao cristianismo, Deus o chama, mas nenhum dos apóstolos o aceitavam, nenhum dos apóstolos acreditavam na sua conversão. Por quê? Diante da realidade de tudo aquilo que o apóstolo, diante de tudo aquilo que Saulo de Tarso ele cometeu, ninguém acreditava que ele seria o maior missionário que até hoje a nossa igreja presenciou e teve nos tempos de hoje. Até hoje, o apóstolo Paulo, esse homem que antes era Saulo de Tarso, o perseguidor, mas que foi o grande apóstolo das missões, o grande missionário, porque aquilo que os apóstolos não viam nesse homem, Jesus ele via. O que os apóstolos não enxergaram nesse homem que era perseguidor e que era inteligentíssimo e que era improvável que ele se convertesse, se os homens, se os apóstolos, se os discípulos não enxergavam nele essa graça da conversão, dessa mudança de vida, nessa adesão ao evangelho de Cristo, Cristo fez dele um grande apóstolo das missões, o grande apóstolo das missões. E é ele que inicia dizendo que ele, Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. São Paulo, aquele que era Saulo de Tarso, ele só foi um grande apóstolo, só foi um grande missionário, e aquilo que Deus o chamou, vivendo a sua vocação de levar a palavra de Deus, porque ele escutou o chamado de Deus. Mas irmãos, é necessário nós entendermos que antes de receber um chamado, existe uma realidade, que é a conversão. Existe uma grande diferença de conversão e chamado. Chamado, ou melhor dizendo, chamado na vida de um homem, ele é sempre ele é sempre depois de um encontro pessoal que o homem ou a mulher tem com Deus. Ou, dizendo em outras palavras, o chamado, ele vem depois de que Deus entra na vida de um homem, entra na vida de uma mulher e transforma a vida desse homem, dessa mulher, nessa realização de conversão. É impossível e não tem jeito de um homem e uma mulher exercer o seu chamado e alcançar o ofício da sua vocação, se antes Deus não encontra com ele, se antes Deus não trata com esse homem a partir de uma realidade que se chama conversão. Porque é necessário, irmãos, é necessário que quando Deus entra na minha vida e na sua vida, Ele realiza um processo de conversão, uma mudança de mentalidade, uma transformação no nosso coração, sendo que a palavra conversão, ela vem da sua origem grega, que significa metanoia, que significa mudança de mentalidade. Mas irmãos, eu não quero apenas me ater à palavra grega de metanoia, mas eu quero especialmente me ater àquilo que é a palavra original das Sagradas Escrituras, porque para um judeu, para uma judia, o que é no contexto e na cultura judaica, o que é conversão, o que é mudança de mentalidade, o que é essa realidade de metanoia? É voltar à sua originalidade, é voltar à origem, é voltar à essência, é voltar à realidade primeira. E qual é a realidade primeira? Qual é a originalidade do nosso ser, da nossa essência, da nossa alma? Qual é a nossa originalidade? Quando eu e você pegamos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Amém. Mas no capítulo 2 nos diz, de Gênesis capítulo 2, que quando Deus formou a terra e todas as coisas,
ele fez um boneco a partir da matéria do barro e da água, da areia e da água. Então ele fez ali um boneco, e a palavra de Deus nos diz que Deus soprou nas narinas do homem. O que é que a igreja nos diz quando Deus se aproxima daquele boneco, quando Deus ele coloca a sua narina em contato com aquele boneco, com a narina daquele boneco? Porque até então, na origem, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, ele apenas criou um boneco em primeiro ponto. Ele cria ali então um boneco, e ele se aproxima daquele boneco. É nariz com nariz, é boca com boca, é olho com olho, é testa com testa, é corpo com corpo. E a igreja nos ensina que Deus então, ele inspirou, ele soprou sobre aquele boneco uma vitalidade divina. Então aquele homem, aquele boneco, melhor dizendo, ele se tornou ser vivente. Mas por que se tornou ser vivente? Porque ele recebeu um espírito. Mas como ele recebeu esse espírito? A partir de um contato de Deus com aquele boneco. Mas como que adentrou dentro daquele boneco uma alma, algo que lhe animava? A partir daquilo que estava dentro de Deus. A igreja nos ensina que quando Deus se aproxima daquele boneco, a fim de fazer daquele boneco um ser vivente, Deus tirou daquilo que estava dentro dele. Porque no capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso está desse jeito, se você olhar, se você analisar, está desse jeito. Capítulo 1, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. No capítulo 2, Deus cria um boneco. Querendo dizer o quê? Que na primeira criação, Deus cria o espiritual. E depois da criação do espiritual, Deus cria a matéria. Não é à toa que quando você pega a palavra de Deus, Deus cria primeiro o céu, para depois criar a terra. E o porquê Deus então finaliza o homem então? Primeiro cria na matéria, depois a alma. Porque no homem existem duas realidades. Primeiro, Deus criou o céu, depois a terra, para depois de Deus criar o ser humano na realidade espiritual, no segundo momento, Deus cria o homem na sua realidade matéria, carnal, na sua realidade terrena. Então, o que é que a palavra de Deus nos chama, quando nos chama a realidade de metanoia? É voltar à essência. Ou traduzindo, voltar para dentro de novo, voltar para dentro de Deus, voltar para onde eu e você nós não deveríamos ter saído. Isso que é metanoia, voltar à essência, voltar à originalidade, voltar ao Éden, e permitir que nessa noite Deus realiza essa obra em mim e em você, de eu e você voltarmos para dentro. Porque é somente voltando para dentro de Deus, a partir daquela experiência de Gênesis, que eu e você entenderemos qual é o nosso chamado e a nossa vocação. Porque, irmãos, chamado, vocação, é entender o porquê eu e você existimos, porque nós estamos aqui, porque nós estamos vivos, para que nós nascemos. E quando eu falo a respeito de chamado e vocação, eu não estou falando de aptidão trabalhista. Aptidão trabalhista não tem nada a ver com vocação. Vocação é realidade com Deus, aptidão é realidade trabalhista. Aquilo que você, no caso, nas suas realidades trabalhista, aquilo que você sabe fazer é outra realidade. É outra realidade. Mas quando eu e você voltamos para dentro,
Eu preciso que você entenda isso. Quando eu e você voltamos para dentro, nós entendemos que eu e você, nós não nascemos para ter filhos, nós não nascemos para ser bem-sucedidos, nós não nascemos para trabalhar, nós não nascemos para fazer faculdade, nós não nascemos para tantas outras várias realidades nesse mundo. Você não nasceu para ser mãe, muito menos nasceu para ser pai. Você não nasceu para casar. Mas quando eu e você entramos para dentro, nós entendemos que nós nascemos por Ele, para Ele. Nós entendemos que o motivo do nosso existir e o porquê do nosso existir e ser está nele. Nós não nascemos para qualquer outra realidade primeira, a não ser para Deus. Essa é a nossa originalidade. As outras realidades, realidades secundárias, a qual Deus nos chama a partir de uma experiência com Ele, a partir de nós vivemos a nossa vocação. E quando nós vivemos a nossa vocação, nós somos abençoados no trabalho, nós somos abençoados na maternidade, na paternidade, nós somos abençoados em várias outras realidades. Mas em primeiro ponto, nós não nascemos a não ser para Ele. É por Ele que nós existimos, é para Ele que nós existimos, e é nele que nós continuaremos existindo. É somente nele que nós encontraremos a razão e o porquê do nosso existir, que nós encontraremos, que nós nos realizaremos, é somente nele que nós teremos a satisfação da nossa alma, a satisfação do nosso coração. Muitas vezes nós nos prendemos em tantas realidades, nós nos prendemos às coisas, às pessoas, às realidades, em ter, em poder, em tantas realidades secundárias, sendo que a primeira realidade que nós devemos nos fixar é naquilo que nós fomos chamados em primeiro lugar, e aquilo que é a essência do nosso ser, Ele. Não é à toa que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado com Cristo em Deus. Melhor dizendo, buscai as coisas do alto, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E São Paulo viveu com excelência, com maestria, ele viveu com fruto, com autenticidade, o seu chamado, a sua missão, a sua vocação. Porque na experiência a qual, diante daquele cenário, dois cenários ele experimentou, do clarão que lhe concedeu a cegueira, e a experiência com o Espírito Santo, que a vida dele nunca mais foi a mesma. Jesus é quem nos chama. E assim como a respeito do apóstolo Paulo, não existe limites para o chamado de Deus, não existe barreira para o chamado de Deus. Você pode ser alguém improvável, alguém que talvez olhe para você, ou você olha para você mesma, ou os outros olham para você e não vê expectativa nenhuma. Você não tem jeito, você não tem característica, você não tem potencialidades nenhuma. Mas entenda, aquele que capacita é aquele que chama é Ele mesmo quem capacita. Mas quem é que nos envia? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem nos envia em missão. Porque foi somente a partir de Pentecoste que os apóstolos foram em missão. É somente a partir com a experiência com o Espírito Santo que São Paulo, ele sai da casa de Ananias e a vida dele não é mais a mesma, mas ele começa a anunciar o Evangelho. Então é por isso que eu quero te convidar nesta hora a você se levantar, para que possamos clamar a força e o poder do mesmo Espírito Santo de Deus, que continua a chamar, que continua a capacitar e que continua a enviar homens e mulheres em missão,
que continua a derramar a sua graça, o seu poder, a unção. Ele continua delegando, Ele continua ainda confiando, Ele continua ainda derramando os seus dons, os seus carismas e toda a graça necessária sobre a igreja de Deus, a fim que a igreja ela possa produzir frutos e frutos em abundância. Então eu quero te convidar nesta hora a você levantar seus braços e diante da presença do Senhor que se faz presente em nosso meio, e diante de tudo aquilo que você escutou, a você entregar a sua vida para o Senhor. Fala para o Senhor nesta noite: Senhor, assim como diante da experiência de São Paulo, diante da experiência desse homem, que era um homem perseguidor, era um homem que não tinha jeito, era um homem que ninguém via expectativas, ninguém via algo nele, mas a partir de uma experiência com o Senhor, a vida dele já não mais foi a mesma. Mas fala para o Senhor nesta noite: Senhor, eu quero te entregar a minha vida, te entregar a minha história, te entregar meu coração nesta noite, porque eu também quero, ó Deus, experimentar a mesma realidade, a realidade que São Paulo experimentou. Eu já, ó Deus, derrama sobre mim, me manifeste sobre mim essa graça, Deus, para que a minha vida, a minha história, o meu coração, para que a minha história já não mais seja a mesma, mas para que eu seja um homem, para que eu seja uma mulher diferente. Que a partir de uma experiência com o Senhor, Deus, nesta noite, eu possa sair daqui nesta noite transformado, transformada. Me conceda nesta noite, Senhor, a graça de voltar para a Tua presença, de voltar para dentro, de ter uma experiência profunda, de ter uma experiência pessoal, de ter uma experiência verdadeira, de ter uma experiência, Deus, de entrar para dentro, de voltar para dentro, de voltar para o Seu coração e de, estando dentro do Teu coração, Senhor Deus, eu ser transformado, eu ser restaurado, eu ser avivado, eu ser levantado nesta noite. Fala para Ele: porque eu já não quero mais ser o mesmo, eu já não quero mais ser a mesma, mas me levanta nesta noite, Senhor, aviva a minha alma, incendeia o nosso coração, ó Deus, manifesta o Teu poder, a Tua graça e a força do Teu Espírito sobre nós nesta noite, ó Deus, assim como sobreveio sobre o apóstolo Paulo, o Teu Espírito, Deus, que sobrevenha sobre cada um de nós, a força
Eu te entrego a minha vida nesta noite. Te entrego tudo que tenho e tudo que sou. E declaro nesta noite, Senhor, que Tu és o meu único Senhor e Salvador. Senhor do meu passado, Senhor do meu presente e Senhor do meu futuro. E te peço, Senhor, inflama minha alma, incendeia meu coração e enche a minha vida e do Teu Espírito, Senhor, da Tua força e da Tua graça, para que eu já não seja mais o mesmo, mas que eu seja um homem ou uma mulher transformado segundo o Teu coração e o Teu querer, para que eu seja Seu instrumento, Senhor, aonde eu estiver, para que eu seja inteiramente do Senhor. Amém. E a Ti eu te louvo, te agradeço e te glorifico. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.